Saudações em Cristo. Eu sou o pastor Manuel Cano, seja bem-vindo ao nosso canal Capacitação e Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relativo a pequenas e novas igrejas. 4 erros na administração da igreja. Se você é líder de pequena igreja ou de escola bíblica dominical, inscreva-se no nosso canal e participe dos nossos vídeos. Todas as semanas teremos um vídeo novo que poderá ajudá-lo a cumprir com eficiência o seu ministério. Muito bem, ao vídeo de hoje. O sucesso do trabalho da igreja depende de vários fatores importantes, espirituais e humanos. Um desses fatores é uma boa administração. A igreja não é apenas uma entidade eclesiástica, ela é também uma pessoa jurídica e, como tal, tem deveres a cumprir. Infelizmente, seja por desconhecimento ou de modo proposital, comete-se muitos erros administrativos que podem trazer sérios problemas para a vida e o ministério da igreja e do pastor. Vejamos então alguns erros perigosos na administração da igreja. O primeiro erro: não buscar organização formal. Muitas igrejas nunca se tornam pessoas jurídicas, não se organizam formalmente, ficam na informalidade. Isso aparentemente parece trazer menos trabalho e despesas, mas pode trazer seríssimos prejuízos e problemas. Uma igreja na informalidade, por exemplo, dependerá de terceiros, pessoas físicas, para locação de prédios, movimentação bancária e outras transações que envolvam dinheiro e responsabilidades. Isso pode dar lugar a desvios e a improbidade administrativa. A igreja, na informalidade, ela estará totalmente irregular diante da lei. Isso por si só já deveria ser razão para ela se organizar. Muito bem, para se organizar juridicamente, deve-se buscar um modelo de estatuto junto à denominação, deve-se buscar a declaração de fé oficial, e o estatuto deve ter também a aprovação e assinatura de um advogado. Tendo o estatuto conhecido e aprovado pelo advogado e também pelos membros, deve-se então providenciar uma assembleia de fundação da igreja, onde os membros fundadores serão filiados, aprovarão o estatuto, a declaração de fé e elegerão a diretoria da entidade. Tendo a ata da organização pronta, ela deverá ser encaminhada ao contador, que então dará registro em cartório e nos órgãos competentes. Algumas igrejas chegam a se organizar juridicamente, mas não cuidam de manter suas obrigações como tal. Elas não têm um contador para cuidar das obrigações fiscais e declarações. Então as multas se acumulam e o prejuízo é grande. A igreja ela é isenta ou imune, mas ela é responsável em fazer diversas declarações e cumprir as suas obrigações como pessoa jurídica. Não entregar as declarações obrigatórias produzem multas e transtornos. Por exemplo, não entregar a declaração anual de imposto de renda, além da multa que é certa, pode resultar no cancelamento do CNPJ da igreja se ocorrer por vários anos. A igreja deve realizar suas assembleias estatutárias e, uma vez transcritas e aprovadas, essas atas devem ser registradas em cartório para dar legalidade à diretoria eleita diante das autoridades e também das instituições bancárias. Segundo erro, não ter transparência administrativa. Muitos têm lançado dúvidas sobre a lisura na administração das igrejas evangélicas. O povo de Deus, ele deve zelar pela honestidade e transparência na administração da igreja.
Todas as entradas e saídas devem ser registradas e fiscalizadas pelos tesoureiros e também pelo Conselho Fiscal da Igreja. Compras ou doações de bens móveis e imóveis devem ser registrados em ata e também no cartório. No caso de automóveis e imóveis, eles devem ser registrados e ter documentação em ordem e no nome da igreja. Os diáconos devem levantar nos cultos públicos os dízimos e as ofertas, contar o dinheiro, devem depois entregar o dinheiro ao tesoureiro sob recibo. O dinheiro arrecadado a cada culto deve ser depositado imediatamente na conta da igreja. Os pagamentos devem sair da mesma conta. Assim, a conta bancária será um espelho da movimentação financeira da igreja. Tudo que entra e sai deve passar pela conta bancária da igreja. O dinheiro da igreja deve estar guardado na conta da igreja e disponível para o seu uso a qualquer momento. Relatórios devem ser dados à igreja mensalmente, esclarecendo as entradas, as saídas, qual é a situação financeira da igreja. Terceiro erro, confusão patrimonial. Esse é um erro muito sério, inclusive pode ser enquadrado como crime. Então é imprescindível que a igreja seja organizada como pessoa jurídica. Isso ajuda a manter a distinção saudável entre a vida da igreja e a vida do pastor ou do líder. A igreja é pessoa jurídica, o pastor, pessoa física. Os bens do pastor devem estar em seu nome e os bens da igreja no nome da igreja. A igreja pagará as suas contas e o pastor pagará as contas pessoais dele. O dinheiro do pastor é do pastor, o dinheiro ofertado para a igreja é da igreja. O pastor deve receber mensalmente da igreja uma prebenda ou honorários. Esse valor, que deve ser estabelecido em assembleia da entidade, ele é dado ao pastor mensalmente pelo serviço que ele presta à igreja como ministro do evangelho. Normalmente se estabelece um valor em salários mínimos que ele irá receber. Assim, por exemplo, se ele recebe 3 salários mínimos, esse valor será reajustado toda vez que o salário mínimo também for. Lembremos-nos que digno é o trabalhador do seu salário. Dízimos e ofertas e doações para a igreja devem ser registrados nos livros da igreja e contabilizados. O pastor é o representante e administrador da igreja, mas ele não é o dono. Ele não pode lançar mão de recursos financeiros da igreja para seu uso pessoal, nem por empréstimo. A igreja é independente do pastor. Ela é dona de seus próprios recursos e patrimônio. Ela também é livre para, em assembleia, tomar suas decisões e exigir o seu cumprimento. Quando o pastor deixar o ministério da igreja, ele não pode levar consigo coisas que foram doadas para a igreja ou compradas por ela e para ela. Quarto erro, abuso da autoridade. O limite entre a autoridade pastoral e o abuso dessa autoridade pode ser facilmente ultrapassado. O pastor tem autoridade bíblica para agir como líder espiritual da igreja, mas ele deve respeitar e acatar as decisões tomadas pela Assembleia e agir de modo a não ferir os estatutos da entidade. O pastor não deve agir de modo arbitrário, autoritário, hostil ou como tendo domínio sobre a herança de Deus. O pastor que toma todas as decisões sem consultar a liderança ou a assembleia da igreja perderá o respeito dos mesmos. Ele ficará cada vez mais solitário e sem apoio à frente da igreja. Isso poderá levar ao fracasso do seu ministério e até do ministério da igreja. A autoridade pastoral não deve anular a autoridade da Assembleia, que detém o poder máximo de decisão na entidade. Embora seja permitido, não é aconselhável que familiares ou parentes do pastor
ou do presidente da igreja façam parte da diretoria, pois isso poderia dar ensejo à manipulação e abuso do poder. Não é somente o pastor que comete abuso de autoridade. Outros membros da diretoria e líderes podem cometer os mesmos erros e acabar incorrendo nas mesmas consequências. Então, como está a administração da sua igreja? Você tem cometido alguns desses erros? Lembre-se, eles são erros muito sérios e podem comprometer o ministério da igreja e também do pastor. Nunca é tarde para reparar os erros, nunca é tarde para realizar para o Senhor um trabalho com honestidade e honradez. Esse é o nosso desafio de hoje. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.